Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4. Os versículos que nós vamos meditar, meus irmãos, na palavra do Senhor, são os versos de número 8 a 11. Gálatas 4, de 8 a 11. Vamos ler juntos, meus irmãos? Leiamos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, porque precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, para que nós sejamos continuamente transformados, aproximados do Senhor e possamos aprender com a palavra do Senhor a viver de maneira que Te agrade. E é o que lhe pedimos agora, que o Senhor, por misericórdia, graça e bondade, nos instrua, nos corrija, nos conforte, nos oriente, com a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês já tiveram a experiência de trabalhar em vão? Se envolver com algum projeto, alguma atividade, gastar tempo, gastar energia e depois ver que foi um tempo, ou chegar à conclusão de que foi um tempo perdido. Isso pode acontecer, por exemplo, num curso que você fez de graduação, se matou de tanto estudar e depois nunca mais exerceu aquela profissão. Isso pode acontecer também no trabalho. Te dão uma incumbência, um projeto, você sua camisa, faz o seu melhor e depois ninguém mais dá bola para aquilo que você fez, tempo perdido. Pode acontecer na igreja também, o seu envolvimento no trabalho da igreja, no ministério da igreja, ou quem sabe até no discipulado de uma pessoa que você esperava ver o crescimento espiritual dessa pessoa e não foi bem isso o que aconteceu. O apóstolo Paulo passou por esse dilema, o texto que nós acabamos de ler fala disso. No verso de número 11, especificamente, Paulo diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Havia algo acontecendo ali na experiência do apóstolo Paulo, que ele achava que perdeu tempo, gastou energia com aquela turma e não houve um crescimento, não houve aquilo que ele gostaria de ver acontecendo pelas notícias que estavam chegando para ele. Aquele grupo de igrejas, essa carta aos Gálatas, você já sabe a essa altura, que não era uma igreja, inclusive o primeiro versículo diz que não era uma igreja, eram as igrejas da Galácia, várias cidades ali de uma região na Ásia. Foi um grupo que deu muita dor de cabeça, muito trabalho para o apóstolo Paulo. Eles estavam de fato significando um dilema pessoal e ministerial para o apóstolo Paulo. Paulo estava meio que em crise por causa daquilo que ele estava vendo acontecer com aquele grupo de pessoas. E só para a gente lembrar um pouquinho o contexto mais recente desta passagem, fazendo referência ao que nós já vimos até aqui, nas últimas semanas a gente vem expondo a abordagem que Paulo fez de uma ilustração, aquela ilustração do testamento, do herdeiro, da criança que é herdeira, que é dona de tudo, mas que ainda não pode desfrutar, ela ainda está na menoridade, quando ela chega na maioridade, então ela vai desfrutar de toda a sua herança. E o apóstolo Paulo então se valeu desta situação e dessa imagem para dizer que o judaísmo foi a menoridade da nossa fé,
E o cristianismo é a maturidade da nossa fé. O judaísmo serviu como um guia, como um aio para nos levar à conclusão de que somos incapazes de fazer a vontade de Deus e que precisamos de um Redentor. E finalmente, quando Cristo vem no tempo determinado por Deus, nós atingimos a maioridade. Agora sim, nosso relacionamento com Deus fica desimpedido pela nossa fé em Cristo e pelo nosso relacionamento com Ele. E quando então entramos no versículo 8, o raciocínio de Paulo aqui é basicamente o seguinte, resumindo toda a ideia desta passagem aqui, meus irmãos, Paulo diz o seguinte: olha, não foi por Cristo que vocês se libertaram desse jugo, dessa escravidão, que era quando vocês eram pagãos e adoravam falsos deuses? E agora vocês, não satisfeitos, estão libertos dessa escravidão, agora optaram por uma outra escravidão, que é a escravidão do judaísmo, dos preceitos do judaísmo, que nem dizem respeito a vocês, porque vocês são gentios. E o problema disso tudo, Paulo diz, não é uma questão meramente de religiões, de conflito de religiões, é que vocês estão na prática anulando o sacrifício de Jesus Cristo, como se o que Cristo tivesse feito não valeu para nada, não servisse para nada, como se não fosse por meio do sacrifício de Cristo que vocês hoje têm o relacionamento que têm com Deus. Basicamente é isso que Paulo está tratando nesses versículos aqui que nós lemos. Eu queria explorar com os irmãos nessa noite essa imagem da obra missionária que vem sendo feita na minha vida e na sua vida. Como Paulo se empenhou e se dedicou àquele grupo de discípulos, muita gente se dedicou para fazer você se aproximar mais de Deus, para você conhecer mais a palavra de Deus, para eu também ter esse relacionamento com Deus e poder me aproximar cada vez mais dele. Quantas aulas de escola dominical você já assistiu até hoje com os mais diferentes professores? Quantas vezes desse púlpito ou de púlpito de outras igrejas você ouviu a palavra do Senhor e agora ainda tem os púlpitos virtuais, né, no YouTube, Spotify e tantos outros. Quantos livros você e eu já lemos sobre a fé cristã? E a pergunta é, nos termos do apóstolo Paulo, será que trabalharam em vão para conosco? E aquilo que era esperado de nós não tem acontecido? Vamos pensar nisso? Vamos imaginar que houvesse um termômetro espiritual para medir exatamente esse proveito espiritual do investimento que nós temos feito em nós mesmos e que outros têm feito em nós mesmos. Quais seriam os indicadores da taxa de sucesso, de êxito, do investimento espiritual que vem sendo feito nas nossas vidas ao longo de tantos e tantos anos? É o que nós vamos procurar então, meus irmãos, conhecer nessa passagem, que nos ensina que o Evangelho chama o pecador a uma experiência libertadora. Essa passagem fala de libertação. O Evangelho nos chama a uma experiência libertadora, e nós vamos ver então quais são essas experiências que se constituem, na verdade, os tais indicadores, o tal termômetro espiritual para avaliar o nosso crescimento espiritual. E para que a gente então possa se organizar aqui com as ideias, eu vou dizer 3 palavrinhas, hoje eu não esqueci, posso falar? A primeira delas é idolatria. As crianças e os pré-adolescentes, né, os pré-adolescentes com seu caderno de culto, e as crianças alfabetizadas ou não, temos aqui 2 cadernos de culto para elas acompanharem também a mensagem. Elas vão anotar as palavrinhas e os adultos vão anotar mentalmente, para pendurar o raciocínio durante a exposição da palavra de Deus. Combinado? A primeira delas, então, meninas e meninos, é idolatria. A segunda palavrinha é legalismo. E a terceira palavrinha é intimidade. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá? Idolatria, legalismo e intimidade. Pronto, vamos lá. Idolatria, legalismo e intimidade. Vamos então ao texto bíblico, meus irmãos. O primeiro indicador tem a ver com a idolatria. Cristo nos chama para sermos libertos de falsos deuses. Cristo nos chama para sermos libertos da idolatria. Verso de número 8. O Espírito Santo deixou registrado para nós através do apóstolo Paulo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses
que por natureza não o são, falsos deuses. O apóstolo Paulo, ele visitou 4 cidades naquela região da Galácia Sul, ali na Ásia. Já mostramos um mapa aqui para os irmãos. Você encontra a descrição dessa passagem de Paulo pela primeira vez nessa região, em Atos 13 e Atos 14, na primeira viagem missionária das 3 viagens que o apóstolo Paulo fez. E ali, naquelas cidades de Antioquia, Icônia, Listra e Derbe, especialmente na cidade de Listra, aconteceu um episódio onde ficou muito claro os níveis de paganismo e de idolatria que havia naquela região. Havia um paralítico que desde o seu nascimento não andava, isso está lá no capítulo 14, e ele olhou então para os apóstolos com fé, e Paulo e Barnabé comandaram a cura daquele paralítico. E ele de um salto se colocou em pé, e aquilo dali foi uma comoção na cidade, mexeu, porque todo mundo conhecia aquele paralítico desde pequenininho, a ponto de que a reação da cidade foi chamar o sacerdote do deus Júpiter, do deus pagão Júpiter, e trazerem touros, animais, e uma série de outros apetrechos litúrgicos, e começaram a prestar um culto a Paulo e a Barnabé, como se Paulo fosse Mercúrio, portador da palavra, e se Barnabé fosse Júpiter, aquele tal Júpiter que havia descido na terra, né, e para quem havia um templo pagão naquela cidade. E foi com muito custo que o apóstolo Paulo e Barnabé conseguiram demover aquelas pessoas para que eles não prestassem aquele culto, não sacrificassem aqueles animais ali. Veja o nível de ignorância daquela turma em relação às coisas espirituais. E no meio de todo aquele caos, de toda aquela confusão, em Atos capítulo 14, verso de número 15, Paulo diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O apóstolo então pregou a palavra, expôs a palavra de Deus em meio àquela confusão toda que estava acontecendo ali, meus queridos. E assim é a idolatria pagã. A idolatria pagã, ela ignora o Deus vivo e verdadeiro e o substitui por outros deuses. Podem ser os deuses do paganismo, dessas religiões, desses povos, né, mais estranhos, mas podem ser ídolos no coração. Olha, nós somos muito capazes e muito versáteis e criativos para estabelecer outros deuses no lugar de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. A idolatria pagã, ela atribui as bênçãos que nós recebemos de Deus, do Deus vivo, a deuses impostores, porque era o que eles faziam, achando que aquele milagre acontecido na cidade tinha sido uma bênção concedida pelo Deus Júpiter, um Deus impostor, se apossando da obra de Deus. A relação que os adoradores dos ídolos têm com seus deuses é uma relação utilitarista. Eles esperam que o seu Deus, embora falso, possa servi-lo, servir seus anseios, servir seus interesses. Há uma ignorância completa à palavra de Deus e um desprezo a essa palavra. Se tem algo que caracteriza o coração idólatra, que ele não dá a mínima bola para a palavra de Deus. Ele quer viver a vida de acordo com as suas regras e não com a lei do nosso Deus. É típico também da idolatria, a imoralidade e todo tipo de pecado que acompanha a idolatria. E o pior de tudo é a frustração que os adoradores dos falsos deuses têm, porque eles apostam todas as suas fichas nos falsos deuses. Mas os falsos deuses, não sendo Deus, não entregam aquilo que é prometido, não entregam aquilo que é esperado. E o remédio, portanto, meus irmãos, para toda essa cegueira da idolatria, toda essa cegueira da adoração aos falsos deuses, Paulo apresentou com toda clareza no versículo que eu acabei de ler. Senhores, parem com isso, o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui exatamente para falar do Deus vivo, verdadeiro, Criador de todas as coisas, que por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos reconcilia com Ele e nos ensina a verdadeira adoração.
O que será que aconteceu ali em Atos, depois daquela confusão toda? Será que houve gente que se converteu ali? A história não parou por ali. Além da cura, além do pretenso culto idólatra, depois, olha só como o coração humano é volúvel. Pegaram a Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, o apedrejaram ali, nesta cidade de Listra, e o deixaram como morto. Hoje é dia da igreja perseguida. Olha, a perseguição à igreja vem desde sempre, desde os primórdios da igreja. Mas ali houve várias conversões, meus irmãos. E uma delas, a mais ilustre, foi ninguém mais, ninguém menos do que Timóteo. Timóteo, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele retorna à Listra, ele encontra ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Agora já tem um monte de irmãos lá, queridos. Veja como que a palavra de Deus frutificou em meio ao paganismo idólatra daquela região. O Senhor, com a palavra e o poder do seu evangelho, resgatou, trouxe da prisão da idolatria várias pessoas para se tornarem servas e servos do Senhor. É isso que o evangelho faz. O evangelho nos chama e nós temos que responder a uma experiência libertadora. E esta é uma libertação que todos nós precisamos, meus irmãos. A ponto do profeta Ezequiel dizer que quando o Messias viesse, ele nos purificaria de toda imundícia e de toda idolatria do nosso coração. Ezequiel 36, de 24 a 27. Este, portanto, meus irmãos, é um indicador seguro da saúde espiritual de um ser humano. Este é um indicador confiável da transformação que Deus realiza por meio do seu evangelho. Este evangelho nos chama para sermos libertos da idolatria pagã e nós temos então que responder. Se respondemos positivamente, taxa de sucesso positiva na nossa experiência, do investimento que nós estamos recebendo espiritualmente falando, para nós nos libertarmos dos deuses falsos por meio do Senhor Jesus Cristo. Você é capaz de reconhecer a existência de falsos deuses e de ídolos na sua vida e no seu coração? Podem ser pessoas, podem ser projetos, podem ser os bens, podem ser vícios, maus hábitos, lazer, cuidado com o corpo, coisas boas e coisas ruins, facilmente podem se degenerar em falsos deuses no nosso coração. Se alguma coisa que não seja Jesus for o requisito para você se sentir feliz e digno, isso se tornou um Deus e será um feitor na sua vida. Quem diz isso é Tim Keller, no estudo e na exposição que ele faz dessa passagem. O Deus triuno é de fato o maior amor da sua vida, porque se ele não é, certamente alguém é, algo é o maior amor da sua vida, e este é o falso Deus contemporâneo, o ídolo pagão contemporâneo, qualquer coisa que assuma o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós temos outros ídolos e outros deuses, sabe o que a gente acaba fazendo? A gente despreza por completo a palavra de Deus. Por causa de alguém, nós somos capazes de colocar a palavra de Deus em segundo plano. Por causa de algo, de um projeto, de uma ambição, nós somos capazes de colocar a vontade de Deus em segundo plano. E eu oro ao Espírito Santo de Deus, que Ele fale ao seu coração e aplique essa mensagem, porque todos nós somos fabricantes de falsos deuses no nosso coração. A sua relação com Deus, o Deus Criador do céu e da terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem sido uma relação como o pagão tem com os ídolos, uma relação utilitarista, no sentido de que Deus está aqui para te servir, é para fazer as suas vontades, é para agradar você e não para que você viva para agradá-lo e viva para servi-lo. Qual tem sido a sua resposta ao chamado do Evangelho? A pregação de Paulo ali na Galácia, conforme vimos em Atos, eu mencionei há pouco, ela ainda ecoa e ressoa no seu coração e na sua mente. Senhores, por que fazeis isso?
foi para que vos convertais destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, que muita gente pregou o Evangelho para você até aqui. Para que nós aprendamos o caminho, o segredo da libertação dos falsos deuses. Mas, meus queridos, há também um segundo indicador nessa passagem. Cristo nos chama para nos libertar dos falsos deuses, da idolatria, mas Cristo também nos chama para sermos libertos do legalismo religioso, que é o extremo oposto do paganismo. O paganismo não dá menor para a palavra de Deus. O legalismo religioso, ele é, além da palavra de Deus e da lei de Deus, aplicada fora de contexto, muitas outras regras humanas, em nome da religião, são impostas e colocadas sobre os fiéis. É disso que fala o verso de número 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos a Deus, conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E o verso de número 10, guardais dias, meses e tempos e anos. Percebe a indignação do apóstolo Paulo com aquilo? E sabe por que Paulo está indignado assim? Porque os gálatas não eram judeus. Eles não tinham que se preocupar com o judaísmo, eles não tinham que se preocupar com a lei mosaica, com todos os cerimoniais, com todo o ritualismo. Aquilo foi para o povo judeu e para todos aqueles que se tornaram adeptos do judaísmo até a vinda de Cristo. A palavra de Deus, a lei de Deus que foi dada ali, tinha um propósito abençoador. Mas veja só, eles saíram, pularam da panela para cair no fogo. Essa é a imagem. Vocês se libertaram do jugo, da escravidão, da idolatria, da cegueira, da superstição. E era agora para vocês andarem em liberdade. Não, vocês agora optam por uma segunda escravidão, que vem substituir aquela primeira. Isso não faz sentido. Parece que vocês não querem sair da jaula. Parece que Paulo está dizendo, parece como o cachorro que volta para comer o próprio vômito, depois de todo aquilo que vocês experimentaram com o Senhor. E eles saem de uma escravidão que era ruim para uma pior, porque no paganismo, pelo menos, eles não conheciam de Cristo. Agora eles já conheciam de Cristo. E o que vem depois de conhecer a Cristo? O que vem depois de conhecer a Cristo e abandonar a Cristo? O que vem depois de conhecer o Evangelho e virar as costas para a palavra de Deus? Que outra alternativa pode haver? Que outra solução pode haver? Nenhuma. Então é pior aquele que abandona o Evangelho puro do que aquele que é um pagão que nem sabia do Evangelho. Para aquele ainda há uma alternativa, uma esperança no horizonte. Tim Keller também ele disse algo interessante. A pessoa irreligiosa sabe que está distante de Deus. A religiosa não. A religiosa acha que está bem, porque ela faz uma série de rituais, né? Ela cumpre certas rotinas, faz certos sacrifícios, propósitos, rituais, enfim, e ela acha que está tudo bem. A influência do judaísmo estava sendo muito negativa naquelas igrejas ali da Galácia. E é bom voltar um pouquinho na história para a gente entender a mentalidade do judeu. No ano 722 a.C., os judeus, as 10 tribos do norte foram banidas pelo rei da Síria, que os levou para a Síria. E se depois você tiver interesse e oportunidade, leia 2 Reis 17, porque ali diz a razão deles terem sido levados para o cativeiro. Sabe qual foi? Idolatria. Você acredita nisso? Que aqueles fariseus da época de Jesus, seus pais, em algum momento na história, eram idólatras. Viviam como pagãos, servindo e adorando os falsos deuses, apesar de terem recebido a lei de Moisés, pois isso aconteceu, até que veio o exílio da Síria, com as 10 tribos do norte, depois o exílio da Babilônia, com as 2 tribos do sul. E nesse texto de 2 Reis 17 diz que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou na mão dos despojadores até que os expulsou da sua presença, porque eles foram infiéis à aliança e passaram a adorar outros deuses. Passaram-se décadas e as 2 tribos do sul voltaram. As 10 tribos do norte se perderam ao longo da história, possivelmente
há hoje representantes dessas 10 tribos, mas porque eles, quando a coisa apertou, eles foram para o Reino do Sul e ali foram preservados. Aconteceu, meus irmãos, que eles foram curados da idolatria e voltaram. Neemias, Esdras promoveram verdadeiros reavivamentos espirituais em Israel. Agora sim, com fidelidade ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel. Mas o pecador somos terríveis, não é, irmãos? Foi só passar mais um pouco de tempo. Eles continuaram monoteístas, são até hoje, mas eles deturparam a finalidade da lei mosaica e passaram a fazer da lei de Moisés não mais um instrumento para desenvolvimento da piedade cristã, não mais um meio de graça apontando para a vinda do Messias, mas começaram a fazer da lei o que nunca foi pretendido para ela, um instrumento, um meio de você ganhar pontos, ter um bom desempenho e Deus ser favorável a você e perdoar você dos seus pecados. Afinal de contas, um acerto anula um erro. É mais ou menos essa a ideia, que não funciona. Não é assim que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos. E eles então se tornaram extremamente legalistas. E esse legalismo então estava entrando na vida do povo de Deus ali na região da Galácia. E o problema do legalismo, meus queridos, é que ele tem a aparência de ser uma coisa boa, tem a aparência de estar agradando a Deus. Mas o profeta Isaías denunciou lá 700 anos antes de Cristo, e Cristo retomou o profeta Isaías, dizendo aos fariseus o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim é o legalismo. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Era isso que o legalismo estava produzindo. E os crentes em Cristo na Galácia estavam adotando esse sistema religioso anacrônico naquela altura dos acontecimentos, uma vez que Cristo tinha vindo, e Cristo veio para cumprir a lei, e agora é através da obra de Cristo que nós nos relacionamos com Deus. Meus queridos, Lutero, ele contava de monges que ele conheceu, monges católicos romanos, que ele conheceu em monastérios católicos romanos, e como um bom protestante, ele pôde perceber depois, já como um bom protestante, ele pôde perceber, fazendo um retrospecto da sua experiência, dos seus colegas no monastério, que eles faziam de tudo para agradar a Deus, mas quanto mais se esforçavam, mais impacientes, mais infelizes, mais inseguros e mais atemorizados eles se tornavam, porque é somente por meio da graça de Cristo que nós podemos encontrar paz, e não por meio de observâncias de rituais religiosos, até rituais válidos, como por exemplo estar aqui cultuando a Deus, como ser um fiel dizimista, como estar envolvido nos trabalhos da igreja. Isso tudo é bom, mas não pode ser um meio de se ganhar pontos com Deus, de tentar ser favorecido pelo seu desempenho diante de Deus. O Evangelho, meus queridos, nos chama o pecador a uma experiência libertadora. E esse é mais um indicador da nossa condição espiritual. Esse é mais um indicador do êxito do investimento espiritual que nós temos recebido até aqui. Para Paulo, aqueles irmãos estavam pondo a perder todo o esforço dele, todo o empenho dele. E no que nos diz respeito, meus irmãos, nós temos que responder também positivamente a esse chamado do Evangelho e não cedermos à tentação do legalismo. Tem alguns de nós que são muito mais dados à corrente do paganismo, da leviandade com o pecado. Tanto faz, tanto fez. Outros de nós, por temperamento, por cultura, formação, somos mais rigorosos, queremos ser mais éticos, mais certinhos, nem de um jeito e nem do outro nós estaremos agradando a Deus. É somente pela obra do Senhor Jesus Cristo.
Meus queridos, nós temos muita dificuldade de confiar na graça de Deus. Isso é crônico dentro do ser humano. Nós achamos que temos que fazer alguma coisa a respeito da nossa própria salvação. Nós temos que fazer por onde? Tenho discipulado uma jovem querido, que já foi de um tempo atrás da nossa igreja, está voltando, e eu vou discipulando, e lá pelas tantas ele solta essa. Pois é, pastor, tem que fazer por onde, né? Eu falei, não, por favor, não. Tem que fazer por onde? Cristo fez por onde? Tem que fazer, mas o nosso por onde não é suficiente. Cristo fez o que é suficiente para que nós possamos receber a graça e o perdão de Deus. O fato é que nós temos muita dificuldade com essa filosofia de vida da graça de Deus. E sabe quando é que isso se manifesta? Quando coisas ruins acontecem conosco, a gente fica indignado. Afinal de contas, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo outro, Deus, eu te busquei, Deus, eu li a Bíblia, Deus, eu orei, como é que pode, Senhor, acontecer um negócio desse comigo? E aí o crente fica amargurado com Deus. Ou então o contrário, quando coisas boas que nós gostaríamos muito que nos acontecesse, demora uma eternidade para acontecer, ou não acontece. Um casamento, filhos, uma promoção, uma oportunidade melhor, não acontece. E a gente fala, Deus, eu merecia mais consideração da sua parte. Eu merecia mais atenção da sua parte. Vejam como que nós estamos raciocinando com base no merecimento e não na graça de Deus. Não no amor do nosso Pai a nosso respeito. Meus queridos, caminhando para o final, nós temos aqui um terceiro indicador. Cristo nos chama, além de nos chamar para a libertação da idolatria, que é crônica no nosso coração, além de nos chamar para a libertação do legalismo religioso, Cristo nos chama também, meus irmãos, para termos livre acesso diante de um Deus de amor. Tudo gira em torno da liberdade. Livre de uma coisa ruim, livre de outra coisa ruim, para termos liberdade naquilo que há de melhor, que é o acesso e o relacionamento com Deus. O Evangelho, meus irmãos, nos chama ao arrependimento da idolatria e ao arrependimento do legalismo, para que nós possamos colocar a nossa fé e confiança exclusivamente em Jesus, e assim poder termos um relacionamento com o nosso Deus e com o nosso Pai. Versos de número 8 e 9, novamente. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servi a deuses que por natureza não o são. Mas agora, conheceis a Deus. Ou antes, sendo conhecidos por Deus. Ou antes, vocês são conhecidos por Deus, olha, de longa data. Vocês conhecem Ele agora, mas Ele já conhecia vocês de longa data. E esse é um detalhe importante nessa passagem, meus irmãos. Essa pequena frasezinha, sendo conhecidos por Deus, ela é a chave do nosso relacionamento com Deus. Importantíssima expressão, sendo conhecidos por Deus. Os deuses pagãos não conheciam seus adoradores, afinal, eles nem eram deuses. O legalismo religioso não proporcionava um relacionamento com Deus, mesmo que fosse Yahvé, mesmo que fosse o Criador do céu e da terra. Mas o texto bíblico aqui nos diz que Deus é um Deus que é para ser conhecido, mas é um Deus que nos conhece. E na verdade, nós o conhecemos porque Ele nos conheceu primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus fez isso, Deus nos conheceu, Deus nos amou, antes inclusive do mundo ser criado. São essas coisas da fé cristã que explode assim na nossa cabeça, né? Tamanha a grandiosidade dessa revelação divina, que a história de amor de Deus comigo e com você começou antes de você existir, antes do mundo existir. E se nós pudéssemos perceber isso com mais clareza, quanta diferença isso faria na nossa vida. Porque é o que a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que aos que de antemão Deus conheceu, também os predestinou. De antemão, fomos predestinados. E o conhecer aqui, eu não vou repetir a palavra do pastor Marcos Alexandre hoje de manhã, mas é aquela ideia que nós ouvimos hoje de manhã.
Conhecer aqui não é um conhecimento abstrato, teórico, superficial, é relacionamento de intimidade, a ponto de ser o mesmo verbo utilizado no Velho e no Novo Testamento para descrever o relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. E Deus aplica isso a nós, um relacionamento de intimidade. Deus teve um relacionamento e tem um relacionamento de intimidade e de amor conosco antes que o mundo existisse. Na eternidade, nós já fazíamos parte da intenção de Deus em nos amar, porque aos que Ele predestinou, a esses Ele chamou, e nós estamos falando essa noite toda sobre o chamado do Evangelho. Deus chama pelo Evangelho, Ele justificou e Ele glorificou. Diferentemente, portanto, dos falsos deuses, meus irmãos, e da religiosidade vazia, nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos liberdade de ter acesso ao Pai. E se eu pudesse, eu vou fazer isso, indicar para você um autor que vai enriquecer muito a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Leia John Owen, o príncipe dos puritanos. Existem livros que ele escreveu, ou livros que falam a respeito do que ele escreveu, sobre a nossa comunhão com a Trindade. Vou te dar uma palhinha só para você ficar com água na boca. Deus Pai é a grande descoberta do Evangelho. Fora de Cristo, nós só conhecemos a Deus como cheio de ira, porque nós somos pecadores, rebeldes. A grande descoberta do Evangelho é que Deus pode ser o seu Pai, um Pai de amor, mas tem que ser por meio de Cristo e da sua obra redentora. E John Owen, ele complementando aqui, ele diz: se apenas contemplássemos claramente este amor, o amor do Pai, nossas almas não suportariam estar ausentes dele uma hora sequer. Quão bem faria a nossa alma, em outras palavras, Owen está dizendo, se nós realmente compreendêssemos mais e melhor e nos apropriássemos do amor que o Pai tem por nós. O Evangelho nos chama, meus irmãos, a uma experiência libertadora, e esta é a maior das liberdades que nós podemos ter, a liberdade de chamar o Deus Criador do céu e da terra de Abba, Paizinho, meu papai, e desfrutar da intimidade com Deus. Esse é um indicador maior de que o investimento feito na sua vida até aqui, e todo investimento que você também tem feito em você mesmo, no seu crescimento espiritual, ou investimento que você tem feito em outros, está valendo a pena, está dando fruto, se você passou a ter com Deus um relacionamento de intimidade. Não um relacionamento tateando no escuro, não um relacionamento baseado em regras e mais regras, mas um relacionamento baseado no amor, obediente a Deus, mas que começa com o amor. Você tem pedido ao Pai para conhecê-lo cada dia mais? Faça disso uma oração constante na sua vida. Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Deus, eu quero conhecer mais a Bíblia, a doutrina da Bíblia, porque é por meio da palavra que nós conhecemos mais a Deus. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, vai ter um relacionamento superficial com Deus. Mas o aprofundamento no estudo da palavra, a busca da palavra para ter um maior relacionamento com Deus, gera grandes frutos na vida de cada um de nós. Hudson Taylor, grande missionário que influenciou a obra missionária no mundo todo, ele orava diariamente assim: Senhor, faça-se para mim mais querido, mais intimamente próximo até do que o mais doce laço terreno que eu tenha. Faça-se mais intimamente próximo a mim até do que o mais doce laço terreno que eu tenha. Você conhece e tem dado o devido valor à exclusividade de Jesus como aquele que lhe abre os portões do amor de Deus, que lhe abre um novo e vivo caminho para que você possa desfrutar deste conhecimento de Deus que antes não tínhamos, mas que agora temos e somos por Ele conhecidos, mas é por meio de Jesus. Que fique claro, sem Jesus, sem o Pai, sem Cristo, sem o amor do Pai na nossa vida. Por isso precisamos tanto de Jesus.
Qual tem sido sua resposta ao chamado do Evangelho? A pregação de Paulo ressoa ainda hoje nos seus corações, nos nossos ouvidos. Agora conheceis a Deus, ou antes, sois conhecidos por Deus. Este é o Evangelho, meus irmãos, que chama o pecador a uma experiência libertadora. Muita gente investiu na sua vida até aqui, muita gente está investindo na sua vida até aqui. Para saber se esse investimento está valendo a pena, o texto bíblico nos revela esses 3 indicadores. Paulo estava frustrado com aquelas ovelhas. Mas o apóstolo João, por sua vez, ele escreveu uma carta, de terceira carta de João, e ele, ao contrário, não estava frustrado. Ele disse: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esse aqui é um exemplo de alguém que investiu e valeu a pena. Façamos a nossa escolha, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.